Juízes capítulo de número 13, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor que apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: homem de Deus, um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho, e mandou que eu não bebesse vinho nem cerveja e não comesse nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como um nazireu por toda a vida. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, obrigado pela tua palavra. Amado Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Fala ao nosso coração. Cala toda voz que não é tua. Tira toda a inquietação da nossa mente. E faz, Senhor, o que quiseres nesse lugar, pois essa obra é tua. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. No nome de Jesus. E quem crê diz: pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O livro de Juízes não tem confirmação absoluta do autor. Porém, acredita-se que o escritor ou quem compilou os escritos foi o profeta Samuel. Neste livro podemos ver a história dos juízes bíblicos, homens que foram inspirados por Deus para libertar o povo das mãos dos inimigos. Depois que Josué morre, Josué é o sucessor de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar Israel do Egito. Moisés morre, Josué é o sucessor, assumindo a liderança. Depois que Josué morre, nós não temos outro líder para ser o sucessor de Josué. E aí então Israel, o povo de Deus, começa a viver de qualquer jeito, andar de qualquer forma. Então Deus começa agora a chamar líderes, homens que vão liderar o povo, juízes que vão arrancar o povo da opressão da mão do inimigo e que vão levar o povo à adoração ao Senhor e aos caminhos de Deus. O texto que nós lemos conta a história de Sansão, um dos juízes levantados por Deus. E na leitura que a gente fez agora, nós podemos ver que Sansão era alguém diferenciado. Diga, Sansão era diferente. Sansão era alguém diferenciado para Deus. Primeiro porque a sua mãe era estéril. No texto que lemos, a gente percebe que a esposa de Manoá, pai de Sansão, é estéril. Então Sansão é gerado num ventre que não poderia gerar. O menino já é um milagre. Só que muito mais do que isso, nós percebemos que um anjo do Senhor aparece
para falar à mulher de ventre estéril: você vai ser mãe, tu vai dar à luz a um menino, e esse filho, ele vai ser um grande juiz, ele vai fazer a minha vontade. Ele tem, claro, por ser diferenciado, algumas objeções. Esse filho é diferente. Ele não pode beber bebida forte, ele não pode beber bebida alcoólica, não pode cortar o cabelo, não pode encostar em morto, não pode comer algumas comidas. Ele tem algumas diferenças. Por quê? Porque era alguém separado, escolhido, preparado por Deus para uma missão. Sansão era uma resposta para aquele tempo. Sansão era para ser uma resposta de Deus para aquela geração, porque o povo havia pecado novamente contra Deus e eles abandonaram os mandamentos e os caminhos do Senhor. Estavam adorando outros deuses e fizeram o que era mal perante ao Senhor. Por causa disso, no texto que lemos, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sofrendo há 40 anos nas mãos dos filisteus. Então, Sansão foi escolhido para ser o grande libertador, alguém que levaria o povo à adoração a Deus. Porém, não é exatamente isso que acontece. Sansão comete alguns erros que influenciam diretamente o propósito de Deus na sua vida, erros que vão custar muito caro para ele. E eu falo isso porque muitos de nós somos os Sansãos deste tempo. Fomos chamados por Deus para um propósito, fomos escolhidos de Deus para uma missão, temos o encargo de levar a mensagem de Cristo, mas na verdade escolhemos como Sansão escolheu, erramos como Sansão errou. E a minha oração é que a gente possa ter tempo de arrependimento, de restauração, para não ter o mesmo final que Sansão teve. Erros que determinam o nosso futuro, erros que mudam o rumo da nossa história. E o primeiro erro que Sansão cometeu foi autossuficiência. Autossuficiência. Irmãos, Sansão foi criado com todo amor e carinho. Deus escolheu pais bons para ele. Ele foi criado por Manoá, pela sua mãe, que conduziram a criança no caminho certo. Ele foi instruído segundo a direção que o anjo falou. Porém, um dia o menino deixa de ser menino e cresce. E agora ele é dono do seu próprio nariz. Isso acontece com todos nós. Talvez não aconteceu com alguns dos mais jovens, mas vai acontecer com todos. Somos criados pelos nossos pais, instruídos por eles, mas chegará um dia que seremos donos do nosso próprio nariz. Aí então nós vamos ter que fazer as nossas próprias escolhas. E sabe o que Sansão faz? Ele abandona os conselhos dos seus pais. Logo que ele cresce, ele para de seguir os princípios de Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão pertencia ao povo de Israel, só que ele vai arrumar namorada no povo filisteu, ou seja, nos inimigos de Israel. Quando o pai percebe, o pai diz para ele: rapaz, não tem mulher aqui no nosso povo, não tem mulher o suficiente para você escolher aqui da nossa turma, você vai procurar fora. Aí Sansão responde ao pai dizendo: não, eu gostei daquela, eu quero aquela.
e ele não obedece ao pai. Ou seja, autossuficiência. Cresci, sei o que é bom para mim, não ouço mais conselhos, faço o que eu quero, sou dono do meu nariz, pago as minhas próprias contas, ninguém manda em mim, ninguém fala ao meu coração, eu estou fadado ao fracasso. Quando a gente se torna autossuficiente, a gente está indo num caminho de morte sem perceber. Precisamos tomar cuidado, pois a autossuficiência alimenta a independência de Deus. A autossuficiência é um alimento que alimenta a independência de Deus. Eu já sou bom demais para seguir uma ordem. Eu já tenho muito para esperar em Deus. Eu sou dono do meu nariz. Eu tenho muita condição financeira. Eu já sou esperto o suficiente. Você acha que eu vou esperar em Deus? Cuidado. A autossuficiência, ela vai alimentando você para ser independente de Deus. E isso é um problema que pode ser tarde para restaurar. Se queremos viver o propósito, se queremos crescer na vida, se queremos viver o que Deus tem para nós, nós temos que continuar, em primeiro lugar, seguindo os princípios de Deus. Nós precisamos ouvir conselhos. Não pare de ouvir o seu pai. Não, mas já está velhinho, já está ultrapassado. Mas é seu pai. Não pare de escutar sua mãe. Não sabe de nada da minha vida, só fala besteira. Mas é sua mãe. O erro de Sansão começou quando ele parou de ouvir os seus pais. E quem para de ouvir os pais, vai parar de ouvir a Deus. Sansão parou de escutar os pais, logo parou de escutar a voz de Deus. A autossuficiência é um problema. Entenda uma coisa, você é um ser inteligente, foi escolhido por Deus, nasceu para governar, mas sem Deus você não é nada. Somos seres inteligentes, fomos escolhidos por Deus, nascemos para governar, mas se Deus não estiver conosco, nós não somos nada. Fique ligado, porque a autossuficiência faz você pensar ser quem você não é. Ela te faz pensar ser alguém muito extraordinário. Mas na verdade, sem Ele, nós somos ordinários demais. Ela faz a gente ser, ou pensar ser, quem nós não somos. Cuidado. Cuidado com o que estão falando por aí. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os super-heróis da internet. Homens autossuficientes estão falando o que os nossos ouvidos querem ouvir. A gente quer ser assim, a gente é atraído pelos olhos. E se a gente não entender que temos um propósito específico na terra, nós vamos cair em destruição. Cuidado com os que se acham super-heróis. Cuidado com aquilo que você escuta, porque geralmente o final dessas pessoas são trágico. Provérbios 26:12 diz: tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? É uma pergunta. Tens visto o homem que se acha sábio aos seus próprios olhos? Pode esperar mais de um tolo do que dele. Cuidado com os sabidões. Hoje está na moda comprar curso para isso, curso para aquilo, ser um X-Men. A palavra de Deus ainda é a verdade. A palavra de Deus ainda é o caminho. A palavra de Deus é o que gera o que precisamos ter no nosso coração. A palavra de Deus é suficiente.
É a palavra de Deus que a igreja tem que seguir. É a palavra de Deus que a igreja tem que olhar. É na palavra de Deus que temos que meditar. É na palavra de Deus que temos que crescer. Igreja do Senhor, chegou a hora de olhar para Atos. Tem muitos homens autossuficientes por aí, mas esqueceram do livro de Atos. É tempo de voltar a ser igreja. É tempo de olhar para o que Deus nos chamou para olhar e ser. A autossuficiência pode nos levar à destruição. Sansão começou errando com ela. Tome cuidado. Segundo erro de Sansão, inconsequência. Diga bem forte, segundo erro, inconsequência. Sabe por que Sansão errava? Porque ele não pensava nas consequências dos seus atos. Ele não pensava nas consequências daquilo que ele estava fazendo. Ele não se importava com o resultado das suas escolhas. Ele estava viciado na adrenalina que o pecado trazia. Ele não se importava com as consequências daquilo que ele estava fazendo. Inconsequência. Um erro grave que muitas das vezes passa despercebido. Nós temos o impulso de fazer muitas coisas, mas não pensamos no resultado da ação que a gente tem. Pessoas ficam chateadas porque elas ouvem de alguém uma palavra de maldição sobre a vida delas, mas na verdade o que ela falou primeiro foi um gatilho que gerou uma reação de uma palavra maldita. A gente xinga alguém e não quer ser xingado. A gente fala mal de alguém e não quer que ninguém fale mal de nós. A gente conta uma mentira para alguém e não quer que ninguém conte uma mentira para a gente. Podemos fazer o que queremos, mas as pessoas não podem fazer nada contra nós. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem consequência. Tem consequência. Um dia, uma pessoa me pediu: pastor, ora pelo meu filho, ele está preso, ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro, pede para Deus tirar ele de lá. Eu falei: olha, eu posso orar, eu só vou pedir para Deus fazer justiça, porque toda ação tem uma reação, tudo tem a consequência. Nós precisamos começar a olhar para as consequências. Antes de a gente fazer, pense no todo. Pense no montante geral. Está cheio de gente hoje chorando, brigando com Deus, dizendo: Deus, tu não me ajuda. Mas Deus não disse para comprar o que não deveria ser comprado. Deus não disse para fazer o que você fez. E agora você está sofrendo a consequência dos erros e das escolhas que você fez. E Deus não tem culpa disso. Mas graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, Ele é misericordioso. Ele nos ajuda, Ele nos favorece, Ele nos abençoa. Só que está na hora da gente crescer. Esse ano é o nosso ano de crescimento. A gente tem que pensar nas consequências. Não dá mais para viver como menino, não dá mais para fazer qualquer escolha. A gente tem que parar para pensar antes. A gente tem que parar para pensar quem vai ser o amor da nossa vida, porque quando a gente casa tem que ser até a morte nos separar. Hoje em dia a gente conhece alguém, casa rapidinho, por quê? Porque a gente não está ligado na palavra. Qualquer coisa a gente resolve por si só, mas a consequência, você está disposto a vivê-la? Porque tudo tem consequência. Vou abrir uma empresa, eu acho que vai dar certo, mas espera aí. E se não der, meu irmão? E se não der, minha irmã? Como é que você vai fazer? Nós precisamos viver pela fé, acreditar no sobrenatural, mas nós não podemos ser inconsequentes. Sansão era um homem que foi eleito por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus. Qual é o problema? Inconsequente. Fez escolhas que não poderia fazer.
tomou decisões que não deveria tomar, parou de ouvir os pais, parou de escutar Deus. Irmão, Sansão fez de tudo que ele não podia fazer. A Bíblia diz que ele decide casar com uma mulher, ele gosta de uma mulher, aí ele vai, um leão vem até ele, o Espírito Santo se apossa dele, ele mata o leão. Depois de algum tempo ele vai para a mesma mulher, porque agora ele vai casar com ela, e a Bíblia diz que ele desvia do caminho, e vai lá ver como é que está aquele leão. E lá no leão tinha como é que é o nome que gera mel? A colmeia, é isso? Um favo de mel, aleluia, dentro do leão. Então Sansão está no caminho, ele desvia do caminho, vou lá ver como é que está aquele leão que eu matei. Aí ele chega lá, tem um favo de mel, ele vai lá e pega do mel, toma do mel, ele vai lá e toca no animal morto. Inconsequente, não sabia que ele foi separado para Deus e que ele não podia tocar em animal morto. Não obedeceu a ordem do Senhor. Porque a gente tem que estar ligado na nossa vida, irmãos. As coisas de morte sempre vão nos colocar alguma doçura para a gente chegar até elas. A gente precisa pensar antes de colocar a mão aonde não deve colocar. A gente precisa pensar. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Ou seja, não era nem para ter desviado do caminho, era para seguir reto. Mas não, eu tenho que sair do caminho. Quantos de nós estamos deixando o caminho de forma inconsequente? Os problemas acontecem e o culpado é Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô meu lindo, a partir de hoje eu acredito que você vai pensar nas consequências e os teus resultados serão extraordinários para a glória de Jesus. Aplaude bem forte o Senhor. Primeiro erro de Sansão, qual foi? A autossuficiência. Segundo, inconsequência. Terceiro, incoerência. Terceiro erro de Sansão é a incoerência. Sansão era um homem de Deus, mas vivia como se fosse alguém do mundo. Tem alguém assim? Não levanta a mão. Sansão era um homem de Deus, separado para Deus, escolhido por Deus, mas vivia como se fosse qualquer um. Diga para outra pessoa que está perto de você, não para a mesma, para outra. Diga assim como Sansão, você não é qualquer um. Não é eu que estou dizendo, é a mãe de vocês que disse quando vocês eram pequenos: mãe, eu quero ir. Não vai. Mas todo mundo está indo. Sim, você não é qualquer um. Já aconteceu isso com você? Ela foi usada por Deus, porque ela estava falando lá naquela época o que Deus está falando hoje para você. Você não é qualquer um. Um erro de Sansão é ser incoerente com a vida que Deus tinha para ele. Ele era de Deus, mas vivia como se fosse do mundo. Ele tinha uma chamada, mas não vivia de acordo com ela. Todos nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, com as nossas orações e com aquilo que fomos chamados. Pastor, eu sei que Deus tem uma bênção para a minha vida, mas a sua vida é coerente com essa bênção?
Pastor, eu sei que eu vou casar, vou ter filhos, vou ser feliz, mas você vive de forma coerente com esse futuro glorioso que Deus tem para você? Você é coerente com as suas orações? Deus, faz um milagre. Deus, eu confio em Ti. Deus, eu espero no Senhor. E você é coerente com essas orações? Porque se queremos atingir o propósito de Deus, se queremos viver aquilo que Deus nos chamou para viver, se queremos ser quem Deus nos chamou para ser, nós precisamos ser coerentes com a vida que Deus tem para nós. Os lugares que eu ando, as pessoas que eu me relaciono, as palavras que eu falo, as roupas que eu visto, os pensamentos que passam pela minha cabeça, tem que ser coerente, irmão. Tem que ser coerente. A grande verdade é que a gente quer bênção, mas a nossa cabeça está pensando em maldição. A gente quer bênção, mas a nossa palavra fala aquilo que não é para ser liberado. A gente vive como se fosse do mundo muitas das vezes, quando deveria viver de forma como se fosse do céu. Como somos do céu, aliás. Nós somos cidadão do céu. Nós não pertencemos a esse lugar. Se somos cidadãos do céu e não pertencemos a esse lugar, por que a gente se preocupa tanto com isso? Estamos trabalhando para ter, estamos trabalhando para conquistar, e Deus só quer que a gente seja um cidadão do céu na terra. A gente olha nas redes sociais, a gente olha nos holofortes, e a gente trabalha tanto para ter tudo isso, quando na verdade o que Deus quer é que a gente seja simples e cumpra o seu querer na terra. E as bênçãos que a gente tanto está correndo atrás, elas vão começar a nos perseguir. Não é a bênção que corre atrás, ou melhor, não é o cristão que corre atrás da bênção, é a bênção que tem que correr atrás do cristão. Nós precisamos ser coerentes com a nossa chamada, coerentes com a direção que Deus nos deu. Nós precisamos ser coerentes, porque a incoerência nos levará ao fracasso. Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão, ele nasceu num ventre estéril, era um milagre. Sansão tinha uma palavra. Sansão foi criado pelos pais, instruindo ele no caminho. Sansão recebia o poder do Espírito Santo. Sansão tinha tudo para dar certo, mas a vida dele era incoerente ao propósito. Se a gente não for coerente, certamente nós atingiremos o fracasso. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Está doendo? Está de boa? Dá para apertar um pouquinho mais? Me ajuda aí, irmão. Tem que frouxar? Aperta. Aleluia. Sabe qual é o quarto erro de Sansão? Inocência. Inocência. A inocência é linda, mas de forma exagerada pode ser um problema para nós. Inocência é maravilhoso. O camarada que é inocente, que não pensa mal, é muito bom a inocência. Só que de forma exagerada pode se tornar um problema. Sansão confiou em quem não se mostrou confiável. Inocente. Já se mostrou que não é confiável. Por que eu confio? Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia que não era nada confiável, irmãos. A Bíblia diz que os governadores filisteus, eles ofereceram prata para Dalila, para que Dalila pudesse contar o segredo de Sansão. E sabe o que Dalila faz? Ela fica pedindo: Sansãozinho, me conta seu segredinho aí, vai, Sansãozinho.
Sansãozinho, me conta, só para mim, não falo para ninguém. Sansãozinho, você não me ama, Sansãozinho? Me conta esse segredinho aí. E sabe o que Sansão faz? Ele foi até inteligente, irmão. Eu fiquei admirado, porque um camarada foi inteligente. Ele responde 3 vezes para Dalila de forma inteligente. Ele diz para Dalila o segredo, só que ele não conta um segredo verdadeiro, ele conta um segredo errado. Aí Dalila chama os filisteus e diz: olha, ele contou um segredo, é isso. Aí quando Sansão está dormindo, ela já tinha tramado para os filisteus pegar Sansão, ela grita: olha os filisteus. Então Sansão se acorda e consegue fugir, consegue ser liberado dessa tramóia. Acontece 3 vezes. Uma hora Sansão diz: olha, se me prenderem com cordas novas, eu perco a minha força. Aí Dalila vai lá e prende ele com as cordas novas. E aí ela grita: olha os filisteus. Ele acorda e arranca as cordas novas. Ou seja, ele enganou ela. Só que na verdade, quem estava enganando era ela, enganando ele. Aí de tanto que ela fica pressionando e pedindo: Sansãozinho, me conta, Sansãozinho. Ele conta o segredo para ela. O segredo são os meus cabelos. O Senhor me disse que eu não poderia cortar os cabelos. Se eu cortar os cabelos, eu perderei a minha força. A Bíblia vai dizer que naquela mesma hora, Dalila chama os filisteus. Sansão dorme no colo de Dalila, e os filisteus cortam o cabelo de Sansão. O Sansãozinho, inocente, perde as forças. Só que o pior não é perder a força, o pior é perder a presença. Perder a força não é nada, agora perder a presença. Juízes 16, verso 20, o texto diz assim: Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Sabe por quê? Porque uma vida de autossuficiência, vivendo de forma inconsequente, incoerente com aquilo que foi chamado, vivendo de forma inocente, gerou desobediência. E a desobediência fez Sansão perder a presença. Ficar fraco não é nada. O pior é andar sem a presença. Sansão, o menino nazireu, escolhido, dedicado, separado para Deus, não podia comer certos tipos de alimentos, não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar em corpos mortos e nem cortar o cabelo. Desobedeceu todos esses mandamentos sobre a vida dele, fez tudo o que era mal perante ao Senhor. A sua autossuficiência, a sua inconsequência levaram Sansão ao lugar de desobediência. E Sansão não só desobedeceu seus pais, mas desobedeceu as ordens de Deus. E por causa da desobediência, Sansão perdeu o que era mais precioso. Para muitos, Sansão perdeu a força, mas na verdade, Sansão sabia que tinha perdido a presença. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando ao arrependimento, à mudança de mente, a escolher o que tem que ser escolhido, ainda que a gente não entenda, ainda que as pessoas nos julguem, ainda que o mundo nos crucifique. O Senhor está me chamando: volta, filho, volta, porque eu quero me relacionar contigo outra vez.
Volta porque eu quero mudar o rumo da tua história. Você já não percebeu que sem mim você não pode fazer nada. Você já não percebeu que sem mim você é fraco. Você não tem condição. Você não está vendo que sem mim nada você pode fazer. Volta para mim, diz o Senhor. Volta para mim. Os erros eu lançarei no mar do esquecimento. Está na cruz. Jesus já levou sobre si. Eu não vou te condenar. Eu vou te aceitar do jeito que você está, mas não te aceitarei assim para sempre. É necessário mudar, é necessário transformar, é necessário buscar santidade. Por isso que a minha palavra diz: sede santo como eu sou santo. Queremos crescer, mas escute, nenhuma vitória, nenhuma bênção terrena pode ser maior do que estar distante da presença. Não tem nada que é maior do que a presença. Não tem nada melhor do que a presença. Nós precisamos compreender que Deus nos estabeleceu, Deus nos escolheu para andarmos com Ele, não para fazermos a nossa vontade, mas para viver a vontade dEle. Tem sonhos que você vai realizar, tem conquistas que você vai viver, tem coisas extraordinárias que você não imagina, mas é necessário caminhar na presença. Assim como Moisés caminhou na presença, a nuvem conduzia ele, a nuvem conduzia o povo. Aonde a presença estava, a bênção de Deus se manifestava. Aonde a presença estava, a glória de Deus se revelava. Josué viveu coisas extraordinárias enquanto estava cheio da presença. Atravessou o Jordão, alcançou Canaã, viveu coisas extraordinárias. Quando todo mundo estava distraído, longe da presença, Josué chama todo o povo e diz: faça uma escolha, porque eu já fiz a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daquele dia, a casa dele nunca mais foi a mesma, a família dele nunca mais foi a mesma, aquele povo nunca mais foi o mesmo. Aí Deus levanta Sansão. Enquanto Sansão andava debaixo da direção, milagres aconteciam. A Bíblia vai dizer que Sansão mata um urso com a força que o Espírito Santo dava. A Bíblia vai dizer que os filisteus atacaram Sansão, 1000 homens contra Sansão, e Sansão matou todos eles. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida dele. Sabe, irmãos, você não precisa de mais nada senão da presença. É da presença, é a presença que a gente precisa. É a presença de Deus que nos move, é a presença de Deus que nos leva para o propósito, é a presença de Deus que nos edifica e que nos abençoa. Há um convite do céu para mim e para você nessa noite. E o convite é: volta para a presença. Mas pastor, eu já estou nela. Permaneça, meu irmão. Não se distraia, porque Satanás é perito em distração. Assim como ele distraiu Sansão, ele está doido para te distrair também. Se eu já estou na presença, fique atento para permanecer nela, porque a palavra diz: quem está de pé, que cuide para que não caia. Esteja na presença. Mas pastor, sabe, tem horas que eu não consigo, tem horas que eu quero dar meu jeitinho, tem horas que eu quero viver a minha vontade, e eu preciso te dizer: toma cuidado com isso. Toma cuidado, porque a desobediência é o caminho para a destruição.
Desobedecer é ir na contramão de Deus. Quem desobedece não vive as promessas e não alcança o propósito. Se eu quero viver as promessas e alcançar o propósito, eu preciso andar na obediência do Senhor. Amém. Fica de pé no seu lugar, em nome